どうも皆さん、こんにちは。バラです。最後の動画、たくさんの人が見ているんでしょう。初めての動画ですね. Magá e Doga, o vídeo longo, o primeiro vídeo longo, tem uma galerinha vendo e é muito bom. Aí tem, né, um rapaz que, né, comentou sobre vídeo sobre pronomes e verbos. Então, esse vídeo vai ser sabor vídeo pronome. Por quê? Porque eu gosto de vídeos que, tipo, falam sobre algo, só que ele engloba coisas ao redor, entendeu? Porque fica mais rico, você aprende o que você quer, só que às vezes o que você quer não vem de forma isolada, sabe? Você tem que aprender aquilo, só que tem coisinhas ao redor, sabe? Que ajudam. Enfim, vamos falar sobre pronomes hoje, sabe? São as formas, né, de tipo, se referir a outras pessoas. Tipo, outras pessoas não, a sujeitos, né? Por exemplo, eu, você, ele, ela, eles, né? Então, nós, né? Eles, enfim. Primeira coisa, né, que eu acho muito importante, que eu vou trazer no geral, né, porque eu acho importantíssimo para quando você está aprendendo línguas, porém, em japonês isso é vezes 1000, né? Tipo, 100% que fala hyakupa sento, né? Enfim, quando você vai estudar uma língua como o japonês, que é uma língua que, tipo, só é língua materna de um país específico, a cultura do país, né, as tradições, o dia a dia, tá muito vivo em cada palavra que você vai falar, entendeu? Então, não é só traduzir, às vezes como no inglês, entende? Você tem que transmitir a sua ideia de acordo, né, com que de acordo com que se é feito naquela cultura, sabe? Então, tradução direta não funciona, sabe? Tradução direta não funciona. Um você em português é diferente de um anata em japonês, sabe? Então tem essas questões. Você precisa primeiro entender a forma do japonês, né, do Nihonjin, de se comunicar, né? A parte de, tipo, do dia a dia, né? A parte mais informal e a parte da etiqueta dele também, a questão hierárquica, né, a questão das castas, né, senpai, kohai, né, essas questões de tipo diferença etária, o mais velho, a parte do respeito, tipo a parte como fala, tipo, por exemplo, alguém em um cargo maior que você, sabe? Tipo, e às vezes até com mais dinheiro, sabe? Esse é o Japão. Se você tá disposto a aprender o idioma, né? Se você tá disposto a, sei lá, morar no país, você tem que aceitar essas coisas, né? Faz parte e você não vai aprender sem levar essas coisas em conta, porque você pode até isso, né? Só que o seu aprendizado, né, vai ser muito miserável. Você pode achar que não, né? Mas às vezes quando você for se comunicar de fato com o Nihonjin, aí pode ser que, né, que a sua resposta seja muito triste, né? Porque você tem, né, que se comunicar de acordo, né? Então, agora falando sobre pronomes, né? Existem os básicos, né? Que é tipo watashi, anata, kare, kanojo, né? Aí tem watashi tachi, anata tachi, kare tachi, kanojo tachi, sabe? Aí esse tachi é pra falar, tipo, tipo, não é num grupo, sabe? Mas num plural. Tanto que você pode falar kodomotachi, sabe? Colocar esse tachi. Tem até outras formas de falar esse plural, né? Mas no básico é isso, tá? No básico é isso. E tem outras formas de, tipo, obviamente, como em qualquer língua, tem, né, os sinônimos, né? Em japonês tem, tipo, sinônimos de eu, né? Só que, novamente, o japonês é uma língua que a cultura, né, tipo, a forma de se portar, a parte hierárquica, tipo, o jeito que você fala é muito importante. Ou seja, cada forma de você falar, de você se referir a você e ao outro, transmite algo. Tanto se você falar watashi
transmite algo. Se você falar ore, significa algo. Se você falar boku, significa algo, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado, porque as pessoas vão te entender de uma forma e você tem que saber de que forma você quer que as pessoas te entendam. Por exemplo, se eu falar watashi, é um eu neutro, entendeu? Você tá só falando sobre você não tá transmitindo, tipo, que você é super foda, você não tá, tipo, se colocando mais, tipo, como meio que humilde, mais jovial, assim, você não tá passando nada. Tipo, você tá passando um eu neutro, sabe? É um eu padrão. Tipo, tipo, não que os outros não sejam educados, sabe? Mas, tipo, é um eu que é utilizado numa linguagem, assim, formal, não é formal, mas tipo no dia a dia, sabe? Tipo, na educação básica, né? Enfim, mas caso você, tipo, fale ore, né? Ore, tipo, o que você vai estar transmitindo? Ore é um eu forte. Geralmente, quem fala ore, caso você assista a filmes de época, né? As pessoas falam ore. Mas, tipo, por quê? Porque é uma coisa de virilidade, uma coisa mais assim, né? Tipo, quer se colocar mais como, tipo, o homem, tipo, a pessoa, tipo, super imponente, tipo, nas obras, sei lá, tipo, mangá, caso você goste de mangá ou anime, quem fala, tipo, ore, geralmente, é o protagonista, é a pessoa que quer se impor, é a pessoa que, tipo, olha, eu aqui, não sei o que, não sei o que lá, tipo, ou é um outro protagonista que, tipo, que exala uma energia, tipo, de esse cara é foda. Tipo, aí ele pode falar ore, entendeu? Tipo, ore, tipo, o ore, ele, como fala? Tipo, combina com ele. Não é que combina, mas, tipo, ele meio que tem essa liberdade de falar ore, mas, novamente, é tipo, é num sistema, não é hierárquico, sabe? Mas é um sistema de caça, assim, tipo, são, tipo, não é rank que fala, mas, tipo, sabe? São várias coisinhas assim, tipo, quando você, tipo, utiliza ore, você tem que ter noção do que ore passa e como você quer tipo, passar. Beleza, você quer falar, tipo, se você pode falar, se você quiser transmitir isso. Porque se você falar dessa forma, as pessoas vão entender dessa determinada forma. Talvez não um gaikokujin, né, um estrangeiro, mas tipo, às vezes se você falar para um Nihonjin, o Nihonjin vai falar, epa, como assim, ore? Eu nem te conheço, a gente nunca conversou, a gente não tem intimidade, eu sou mais velho do que você, por que você tá falando ore pra mim? Eu sou seu chefe, por que você tá falando ore pra mim? Tipo, e aí? Tá doido? Tipo, sabe? Às vezes a pessoa não fala, sabe? Tipo, porque o Nihonjin, ele tem a questão da educação, da etiqueta. Tipo, às vezes ele não pode não falar, sabe? Mas é tipo, se você consumir muito conteúdo, tipo, do Japão, você vai ver que isso não é algo normal. Tipo, falar, tipo, um ore, assim, sabe? Dessa forma. Tipo, obviamente que você vai ter momentos que você vai poder falar, utilizar esses determinados tipos de pronomes. Por exemplo, se você falar um ore, tipo, homens ali, tipo, da mesma idade, juntos, tipo, falando, tipo, que tem uma intimidade, ou, tipo, super amigos, assim, tipo, beleza, o amigo pode ser mais velho, só que, tipo, eles são bem amigos, eles têm esse nível de intimidade, sabe? Ou a pessoa, às vezes, tipo, te passou uma liberdade, sabe? Pra falar. Então tem essa questão. Igual no Boku. Boku, ele, tipo, passa uma vibe mais de jovial, sabe? De jovem, sabe? Tipo, às vezes de uma pessoa de colegial, assim, talvez. De uma pessoa, tipo, mais nova, sabe? Tipo, um jovem adulto ou um adolescente. Tipo, os adolescentes, tipo, eles falam um pouco às vezes, tipo, pra uma pessoa mais velha que ele, tipo, quando tá falando sobre se eles for falar, ou eles utilizam o atashi. Tipo, se fosse seu pai, você não vai falar ore. Pô, você não vai falar ore. Por quê? Porque você tá querendo passar acima, se colocar acima, porque você tá, tipo, falando, tipo, eu aqui, não sei o que, sabe? Você tem que ter essa noção. E tanto que tipo, não se prende a gênero, entendeu? Tipo, tanto que às vezes as pessoas falam, Atashi
tipo, que é um jeito de falar o atashi, né? Mas é mais feminino, é pra mulher utilizar. Não. Não é assim que funciona. As palavras têm uma intenção e as pessoas vão entender de determinada forma. Tipo, se for um homem como fala, que quer soar feminino, sabe? Que quer soar bem feminino, tipo, e mais kawaii, ele vai falar atashi, entendeu? Se, por exemplo, se eu fosse uma pessoa, se eu fosse gay, se eu fosse afeminado e, tipo, se eu, tipo, não me importasse de transmitir, sabe, uma energia, tipo, feminina e quisesse transmitir falando assim, ó, eu sou bem feminina, assim, sabe? Quando eu fosse falar, eu ia falar atashi, sabe? Então, tudo bem. Tanto que até pra oré, tipo, mulheres podem utilizar oré, sabe? É uma palavra. Só que, e aí, o que esse orê vai transmitir, sabe? Tipo, por exemplo, tipo, imagina uma obra de ficção. Tipo, se tem uma mulher que, tipo, ela é super, sabe? Ela passa uma energia masculina, sabe? E ela quer transmitir uma energia masculina, ela quer falar, tipo, dela como se ela, tipo, sabe? Com essa virilidade, às vezes, sabe? E às vezes, nem tipo, não que ela, tipo, sei lá, se identifique como um gênero masculino, mas ela quer, tipo, se colocar, tipo, sabe? Como, tipo, porque, querendo ou não, no Japão é uma sociedade patriarcal, tipo, o homem, tipo, ele tá. É foda, mas ele tá acima da mulher. Tipo, a gente tem que ter noção dessas coisas, né? É da sociedade japonesa, é uma sociedade conservadora. Então o homem tá acima. Então, muitas palavras masculinas têm, tipo, sabe, tem esse nuance, sabe? Tipo, de virilidade, de você estar mais assim. Então, tipo, tipo, em ficção, uma mulher pode falar oré, sabe? Nesse sentido. E ainda assim ser uma mulher, sabe? Tipo, se identificar como mulher, essas coisas. Tanto que até, no caso, se alguma personagem, né, que visivelmente, tipo, tem um corpo feminino, mas, tipo, sei lá, se identificar como homem, ela vai falar oré. Tipo, ela pode falar oré. Tipo, às vezes até pra reafirmar, tipo, essa energia masculina. Porque se ela falar watashi, ela vai, tipo, transmitir um neutro. E ela, se ela quiser falar, tipo, eu assim como, tipo, sabe, uma energia mais masculina, ela pode falar oré sim, sabe? Então é isso, tipo, isso é cultura. Você não existe você aprender japonês sem você, tipo, se, mano, entrar na cultura. E, tipo, entrar na cultura não é você assistir tokusatsu. Infelizmente, eu tenho que lhe falar, você entrar na cultura não é você assistir tokusatsu, Super Sentai, anime. Por quê? Porque isso vai te dar, tipo, uma visão do idioma até determinada parte, entendeu? Até determinado âmbito. Tipo, as palavras são as palavras utilizadas, sabe? Tipo, que até em anime, sei lá, Slice of Life, né? Que, tipo, fala do cotidiano. Tem as questões de ficção, mano. É colegial, não anda com saia, tipo, desse jeito. Às vezes, tipo, as situações do dia a dia não são dessa determinada forma que acontece, obviamente, com a ficção, né? Mas, tipo, sabe? Então, tipo, o anime, ele tem a barreira da ficção. Então você tem que acompanhar o quê? Mano, vai ver programa japonês, pô. Vai ver youtuber japonês. Vai, mano. Sei lá, mano, manda mensagem pra japonês, vê postagem de japonês de rede social, sabe? Vê essas coisas, vê como que eles se portam. Porque, como eu disse, a etiqueta, o jeito que você trata o outro, né, no Nihongo, mano, ele é etiqueta, ele é norma social, sabe? Então você vai entender como as pessoas se portam, sabe? Como que ela trata o outro, como que ela responde. E nem sempre nessa resposta vai vir Watashi wa Rafael desu, Rafael desu. Não, às vezes vai vir Rafael desu, Rafael não sei o que. Aí, tipo, sabe? De várias formas. E nessa mesma pegada, para você se referir ao outro. Isso eu tava falando sobre você se referir a si próprio, sabe? Tipo, que as pessoas vão te entender de determinada forma e você vai querer que as pessoas te entendam de determinada forma. A intenção de você, tipo, transmitir sobre você e as pessoas vão entender sobre você. Agora, quando você fala sobre o outro, é mais ainda. Porque essa questão do respeito se eleva mais. Por quê? Porque você tem que respeitar o outro indivíduo. Tipo, isso é na questão de, tipo, até de religião, mano. Mano, é a cultura no geral, sabe? É a cultura no geral. Então, o pronome anata, você não vai utilizar. Tira, mano, tipo,
tipo, em contextos, mano, em contextos tipo, esporádicos, talvez, ou, tipo, certeiros, sabe, específicos, você vai utilizar anata, sabe? Por quê? Porque em japonês é rude você falar anata pra uma pessoa, porque quando você fala anata, é você explicitando aquela pessoa. É como se você, tipo, apontasse pra pessoa, tipo, ó, você, tipo, sabe? É muito direto, sabe? É muito direto. O japonês trabalha com sutileza. É você, tipo, ter cuidado no que você vai falar. E, mano, se você achar que isso é muita frescura, infelizmente, meu amigo, você vai estar aprendendo um japonês que não é o japonês que os japoneses falam, né? Às vezes, sei lá, você pode aprender, sei lá, um Nihongo de Gaikokujin, né? Só que, se você está aprendendo a língua do Japão, você vai querer falar, né? Ser entendido da melhor forma possível, né? Então, o que eu utilizo? Você fala o nome das pessoas. As pessoas têm nome. Então, sabe, tipo, por exemplo, se você está falando com uma pessoa, você, né, você vai se apresentar para a pessoa, né? Você vai perguntar o nome da pessoa, né? Aí, sabendo o nome da pessoa, você vai tratar ela pelo nome. Não direto, né? Por exemplo, porque é implícito. Você tratou com a pessoa, tipo, você fala, não sei o que, Ayumi-san no Ichiban suki na sushi wa nan desu ka? Tipo, sabe? Eu nem precisaria falar Ayumi-san, porque, obviamente, tipo, você poderia falar, tipo, tipo, sei lá, só, Ichiban suki wa nan desu ka, sabe? Tipo, você já tá implícito, mas, tipo, quando você precisar, tipo, falar da pessoa, você fala o nome dela, com san, né? Obviamente tem aqueles outros, né? Tipo, tipo, aqueles, não é sufixo, né? Mas, tipo, chan, kun, né? Tan, eu acho que tem também, sabe? Tem vários, né? Sama também, só que, tipo, no geral é san. No geral é san. Tipo, então é o padrão, é o padrão. E novamente, levando em conta a cultura japonesa, veja como os japoneses se tratam, porque você, a última coisa que você vai querer é parecer rude, porque é importantíssimo você entender a forma do japonês se comunicar, para você se comunicar e para você entender quando você está falhando nessa comunicação. Não é porque você quer falar bola e você fala a tradução de bola em japonês que você está transmitindo o que você quer. Não é porque você está, por exemplo, imagina, tipo, se você quer falar sushi, por favor. Sushi kudasai. Tipo, não é educado, sabe? Tipo, kudasai não significa educação. É um jeito de você pedir, entendeu? É um jeito de você pedir as coisas. Só que não quer dizer que é educado. Não quer dizer que é educado. Kudasai não é, tipo, nossa, educação, sabe? Tanto que você não, né? Não vai falar, tipo, algo assim, tipo, kudasai pro seu chefe, né? Você vai, novamente, pô, como fala, criar uma narrativa, você vai, tipo, não amenizar a situação, mas você vai ser indireto. Você vai falar, então, chefe, sobre, tipo, tal, determinada coisa está acontecendo, então tal coisa, a gente poderia falar sobre tal coisa, ou eu precisaria fazer outra coisa, tal coisa, teria como, sabe? Teria como, tipo, tem a possibilidade, você não vem, tipo, impondo, tipo, por favor. Porque, querendo ou não, o Kudasai tem essa, sabe, tem essa questão. Tanto que eu vi isso numa aula, numa live, né, do professor Jin Takahashi, né, o Takahashi Sensei, né, tanto que eu recomendo esse canal fortemente, porque é um Nihongo para viver no Japão, para se comunicar com o japonês efetivamente. Então esse é um canal que eu recomendo muito, né? Canal do Jin Takahashi, né? Ou, né, em japonês, Takahashi Jin, né? E outra coisa, eu falei, né, o sobrenome, né, do sensei. E outra coisa, etiqueta novamente. Você vê anime novamente e, tipo, obras, você sabe disso, mas, né, você, tipo, você fala, sei lá, o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo, Ayumi-san, não sei o que, não sei o que. Mas geralmente você não fala o primeiro nome da pessoa, sabe? Você não trata a pessoa pelo primeiro nome, você trata a pessoa pelo sobrenome.
Yamada-san, Tanaka-san, não sei o que, Yamanaka-san, sabe? Então, tipo, você trata pelo sobrenome. Você tratar pelo nome, novamente, a cultura é uma proximidade. Tipo, você tá indo direto na pessoa, sabe? Você tá indo direto na pessoa. Então, tipo, de onde tá essa proximidade? Tipo, e não é porque você vê todo dia a pessoa que você tem essa proximidade, não. Tipo, isso vai se formando ou a pessoa vai, tipo, deixar você se tratar, né? Tipo, e isso tipo, é uma questão, tipo, de você ler o ar, né? Em japonês é como que é? É kukyoyomu, né? Você ler o ar. Então, tipo, tem essas questões, tem esses nuances, né? Eu não sei se esse vídeo pode ter ajudado o rapaz que perguntou sobre pronomes, né? Porque, mano, é como eu disse pra você. Tipo, geralmente você não vai utilizar tanto pronome. Watashi, ore, boku, anata, karetachi, karera, kanojo, kanojo tachi, sabe? Mas geralmente nas sentenças não utiliza, sabe? Tipo, é tanto pronome. Utiliza o quê? Contexto, utiliza o nuance, utiliza a atmosfera, sabe? Num texto, como você vai utilizar, como você vai saber disso? Você vai ler o texto, né? Tipo, sei lá, o contexto do que veio atrás, do que vai vir depois, sabe? No texto. E, tipo, na situação, tipo, num anime ou, tipo, na situação real, você vai ver o entorno, o que tá acontecendo ali, sabe? Então, tipo, esse vai ser o contexto. Geralmente não vai falar eu não sei o que lá. Esse eu geralmente vai vir no português, sabe? Quando você traduzir para o português, mas no japonês é implícito, sabe? Essas coisas ficam, sabe, meio que subjetivas, é subjetividade. Você não vai ficar falando toda hora, tipo, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, tanto que às vezes se você falar com alguém, tipo, Watashi to tomodachi koen ni ikimasu. Tipo, você não precisa falar Watashi to tomodachi issho ni koen ikimasu, sabe? Tipo, você não precisa falar você. Se você tá falando que vai com o seu amigo, se você tá utilizando a partícula to ali, ou issho ni, é óbvio que você vai junto, entendeu? Então você não precisa falar eu. Você, tipo, você utiliza o watashi geralmente, tipo, sei lá, em sentenças de abertura de conversa, sabe? Ou quando você quer deixar claro que é, tipo, você. Ou quando você vai falar, tipo, direto uma pessoa, tipo, se tem mais de uma pessoa, você não vai falar anata, você vai falar, tipo, sei lá, Yamada-san, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, Yamada-san, sabe? Então você vai, tipo, tratar as pessoas dessa forma. E com o japonês, no geral, é isso. Você vai ver como a sociedade japonesa se porta, os costumes, né? A etiqueta, aí você vai aplicar isso. Mano, isso vai mudar da água pro vinho, seu japonês. Por quê? Porque, mano, o japonês, ele não vai falar que você tá sendo mal educado. Geralmente, ele vai ser, tipo, meio seco com você, às vezes. Ele, tipo, às vezes, sei lá, mano. Não que ele vai querer te prejudicar, mas, tipo, você vai, tipo, falar, o japonês não gosta de estrangeiro, mas, tipo, ele vai ser seco com você, mas ele vai ser mais frio com você, sabe? Provavelmente. Então, é isso. Ou às vezes ele só não vai te responder mais, ou às vezes ele vai se afastar, sabe? Tipo, eu não quero uma pessoa, tipo, desse jeito. Tipo, nossa, tipo, a pessoa é, tipo, indelicada, a pessoa é sem educação. Nossa, tipo, mano, tipo, sabe? Ele não entende a cultura, sabe? Então, tipo, não é só porque você tá falando palavras em japonês que você tá falando certo. Mas é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado, né? Kono douga ni komento shite kudasai. Channel ni登録してください. Se inscreva no canal, né? Se você quiser compartilhar esse vídeo, vai me ajudar muito. Eu vi no vídeo passado que teve, tipo, um acesso por WhatsApp. Eu fiquei, nossa senhora, cara. Então é isso, mina. Muito obrigado por ver esse vídeo. Arigatou, né? E gambate, né? Gambate shite kudasai. Gambate shite kudasai tá errado, né? Bora, é isso aí.